a nossa espécie é uma espécie de primatas superiores. Enquanto primatas superiores, não somos, como Darwin muito bem disse, especiais no mundo. Somos apenas uma espécie a mais, uma espécie animal a mais. No entanto, evoluímos cognitivamente, tivemos uma revolução cognitiva. No entanto, alguns instintos e comportamentos primitivos insistem em se manifestar mesmo nos tempos atuais. E algumas pessoas dão vazão, que é a maturidade criminal, em relação a esse tipo de impulso. Eu posso ter um pensamento, um impulso, e frear, ter autodeterminação. Outras pessoas, literalmente, navegam nesse instinto, navegam nesse impulso, navegam nessa crença e nesse repertório comportamental. Então, me parece que os dois adquiriram uma característica predatória, eram predadores agindo. Em várias espécies temos predadores, e na nossa espécie também temos predadores. Agora, uma predação entre espécies, temos predadores da nossa própria espécie, diferente das outras. Então, eles agiam de forma ritualística, com modus operandi, com assinatura, com zona de conforto. Eles dominavam praticamente 300 mil quilômetros quadrados, eles sabiam como se movimentar ali. Então, eles tinham vantagem sobre as vítimas, eles sabiam a melhor hora para agir. Por que não agiam à noite, era uma zona rural, eles preferiam agir no final da tarde, do meio para o final da tarde. Então, tudo isso demonstra que eles foram se aperfeiçoando no ato de matar. Matavam rápido, levavam arames e depois abusavam sexualmente das suas vítimas. Então, o ato deles de abusar de um cadáver é um ato criminoso. E isso é a parafilia da necrofilia. É muito interessante pensar como se dá o desenvolvimento humano. Quando que nós abandonamos a nossa condição animalesca, não é? Com a qual nascemos. Então nós nascemos com um aparato muito semelhante ao dos outros animais, com exceção do nosso cérebro, que em si ele é uma máquina inigualável. No entanto, é o contato com outro humano que desde o início vai nos humanizando, inclusive vai nos mostrando as satisfações que temos nas relações humanas, né, trazendo alguma satisfação nesse contato e que vai nos ensinando tudo que diz respeito à socialização. Como que nós, por exemplo, aprendemos que não devemos falar determinadas coisas em público, né? Como nós aprendemos que para certas ocasiões uma roupa seria mais adequada e não outra. Isso tudo é aprendido no contato humano. Até mesmo a questão da alimentação. Como nós vamos aprender que o alimento mais adequado para nós é cozido e não cru, ou que não se deve comer comida do chão porque isso causa, né, um risco para a nossa saúde, até porque o nosso organismo é bastante frágil, né? Talvez mais do que de outros animais para algumas coisas. Nós aprendemos isso na interação. É só observarmos um bebê. Se nós deixarmos um bebê, né, sem ter essa gradativa humanização, ele vai continuar tendo os comportamentos que ele tem quando criança. Até mesmo a sexualidade. Nós passamos a aprender que a sexualidade ela tem interdições do tipo eu não posso me relacionar com determinadas pessoas porque essas pessoas são interditadas, né? São meus irmãos, minhas irmãs, meus pais, meus avós, minhas tias e tal. Eu aprendo isso na cultura por meio da inscrição da cultura, né? E da mesma forma as práticas sexuais, né? Elas são como essa de, olha, não se pode ter relação com alguém morto. Né? Isso também é um aprendizado da cultura. Se esses garotos foram tratados, né, como animais, né, do tipo a comida que tem, é jogada no chão e é qualquer comida, qualquer horário, enfim, isso sim, né, pode causar uma forma de viver diferente. Pode ser que a loucura 2 seja cometer um homicídio e depois a necrofilia.
A loucura 2 pode ser justamente essa. Os dois matavam juntos e estupravam os corpos, ou um matava e outro estuprava. É difícil dizer, porque o Ibrahim morreu e o Henrique não disse que é culpado, então é difícil saber como é que era a ligação desses dois irmãos e o que exatamente aconteceu. Mas eles eram assassinos frios. Eles chegaram a matar uma mulher grávida, o filho dessa mulher grávida de 9 anos. A comunidade de Nova Friburgo ficou em frangalhos. Todo mundo temia esses dois irmãos. As pessoas tinham medo de sair de casa à noite sozinhas. Parece que 70% das habitações de Nova Friburgo ficaram vagas na época que aconteciam esses crimes violentos. Parece que em 95, quando eles começaram a realizar os crimes novamente, depois de 91, eles abordaram um casal numa cachoeira, acho que era João e Elisete, e violentaram o João até a morte e tentaram violentar a Elisete, mas ela conseguiu pular de um barranco de uma altura enorme e fugiu. Então, estupraram esse rapaz, o João, e um menino também, de 9 anos, parece que foi morto e estuprado. 14 mulheres. Mulheres negras eles gostavam. Os psicopatas, os serial killers, geralmente estabelecem um tipo, né? Tem um fio condutor do tipo de vítima que eles gostam de matar. Eles gostavam de mulheres negras. É difícil explicar o porquê, né? O que liga na cabeça de uma pessoa para escolher determinado tipo de vítima. Tem serial killers que gostam de garotas de programa, outros gostam de travestis. São padrões estabelecidos acho que pelo inconsciente ou por histórias da vida daquela pessoa que o faz escolher determinados padrões específicos. Essa é uma discussão muito grande. A explicação que o comportamento criminoso, disfuncional, errático é fruto de um trauma é do início do século XX. Hoje sabemos da importância do entendimento do trauma. Um trauma pode se manifestar em comportamentos disfuncionais inadequados de um indivíduo em relação a uma situação, a uma outra pessoa? Sim, isso é demonstrado. A importância do entendimento do trauma e da resposta emocional que ele traz dentro daquela pessoa que foi traumatizada, vítima daquela situação, seja um trauma de natureza consciente ou inconsciente. No caso desses irmãos, sabemos que a infância deles foi uma infância dura, uma infância pobre, filhos de um pai alcoólatra, de um pai que talvez fosse um sádico, de um pai que colocava essas crianças para ficarem semanas na natureza, nas matas, sem mantimento. Vão, fiquem e se virem. Né? Vocês vão comer frutas, raízes, animais, sobrevivam, se virem. O pai fazia isso com eles, batia neles, maltratava a mãe, maltratava eles. Então, obviamente, esse é um comportamento desumano. Sim, é um comportamento traumático, sim, um comportamento que ninguém merece receber e que esses dois irmãos receberam. Eles não estudaram, eles não puderam desenvolver a sua vida, eles não tiveram oportunidades e, ainda muito jovens, começam a cometer delitos. Esse delito, esse comportamento e a gravidade do comportamento criminoso deles em razão da sua pobreza, em razão de um trauma, em razão de um pai alcoólatra e violento, pode ser a combinação de tudo isso. E deve ser a combinação de tudo isso. Imaginem uma herança filogenética, ontogenética, de sobrevivência que precisamos ter. Esses dois sobrevivem um em função do outro, um ajudando o outro, um apoiando o outro. Então, a sobrevivência deles naquele momento dependia um do outro. Era uma dupla, eram mais do que irmãos, era uma dupla de sobreviventes. E essa sobrevivência ativa desencadeia um comportamento predatório,
porque eles caçam as vítimas, eles agiam no meio da tarde, eles usavam arames e foices. A maioria dos crimes, eles usam arame em volta do pescoço para matar, sufocar suas vítimas. Depois cometem crime de necrofilia. Então observem que eles não iam num cemitério abusar de um cadáver. Eles matavam essas pessoas e abusavam sexualmente. Aqui está a necrofilia, aqui está a gravidade dos seus atos e aqui temos conjugados, porque eles levavam troféus ou totens de suas vítimas, que eram suas lingeries. Nós temos aqui, então, nesse momento, o nascimento de crimes em série, de serial killers.